Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer uma revisão do capítulo 5 do material didático de vocês, que trata sobre um tema de grande importância, que é a Primeira Guerra Mundial, conflito que vai de 1914 a 1918. Mas para que a gente entenda a Primeira Guerra, é importante fazer uma contextualização do século XIX, ou seja, do momento inicial do neocolonialismo. Mas professor, do que se trata isso? Entendam, pessoal, que no século XIX o capitalismo já havia se tornado um sistema hegemônico no mundo. Basicamente, várias nações europeias já haviam se industrializado, ou seja, o mercado europeu estava saturado. Não era mais apenas a Inglaterra que produzia e vendia tudo. Vários países já faziam o mesmo. Ou seja, começou a existir a demanda por novos mercados consumidores, por matéria-prima, por mão de obra barata e de qualidade, e é nesse contexto que vai surgir aí essa corrida imperialista, ou seja, o continente africano, o continente asiático, que não eram ainda industrializados, vão ser alvos de invasões, né, dessas grandes potências europeias em busca do que eu acabei de citar para vocês. Então nós temos aí Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica, todos esses países tentando não só conservar territórios que já haviam conquistado anteriormente, como também aumentar os seus impérios e dar vazão à sua grande produção industrial. Ou seja, essa situação vai ser um importante fator na geração de rivalidades entre as nações europeias que futuramente estariam envolvidas nessa guerra de escala mundial. Beleza, gente? Partindo um pouco mais adiante, é importante que você saiba que esses três países que eu estou citando para vocês no slide são importantíssimos no decurso do conflito. No caso, tratamos aqui sobre alguns dos motivos, né? Nós sabemos que a Alemanha foi um país que surgiu tardiamente, né, sua unificação somente aí na segunda metade do século XIX, e por isso ele já tinha um certo atraso em relação a outras nações industrializadas. E eles precisavam correr atrás, principalmente dos britânicos, né, pela hegemonia aí do comércio marítimo mundial. Já a Grã-Bretanha tinha uma posição um pouco mais confortável. Por quê? Eles eram os donos do maior império colonial que existia no mundo. Então eles eram a nação a ser batida. E no caso da França, né, eles tinham, pessoal, um revanchismo com os prussianos. Mas quem eram os prussianos? Antes da formação da Alemanha, né, nós temos aí a Prússia, né, como principal nação germânica. Basicamente na Guerra Franco-Prussiana, que foi um conflito que aconteceu entre os anos de 1870 e 1871, nós vamos ter a derrota dos franceses e, por consequência, né, eles vão perder a região rica de Alsácia e Lorena, e por isso gera-se um revanchismo contra os alemães no futuro, beleza? Basicamente essas situações, essas rivalidades europeias, vão ser responsáveis pela formação da política das alianças, ponto importantíssimo para que você entenda a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Já em 1907 nós temos aí dois grandes blocos militares formados e prontos para o conflito, que não vai acontecer ainda, mas obviamente que já está dando aqui sinais de que a guerra é inevitável, é iminente. Basicamente, nós temos a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Você tem também depois a formação da Grã-Bretanha, da França e da Rússia, né, na chamada Tríplice Entente, ou seja, esses dois blocos rivais vão ser aí os grandes protagonistas do conflito que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Outra situação importante são os nacionalismos. Falar de Primeira Guerra Mundial sem citar os nacionalismos é muito difícil. Basicamente, nós temos aqui a luta dos sérvios pela formação da Grande Sérvia. Mas o que seria isso, professor? Primeiro é importante que você saiba que a Sérvia, pessoal, é uma nação eslava independente. Ou seja, eles naquele contexto lutavam tanto pela libertação de vários territórios eslavos que estavam sendo dominados por potências imperialistas, como também pela criação de um grande país, da Grande Sérvia, né, que uniria povos eslavos dentro da sua cultura, dos seus contextos. Tudo bem? Por exemplo, parte dos eslavos havia sido dominado anteriormente pelo Império Turco-Otomano e outra parte, pessoal, tinha sido dominado pelos austro-húngaros. A Sérvia, obviamente, como nação eslava, vai procurar a ajuda de outra nação eslava, no caso, a Rússia. Basicamente, defendia-se aqui o chamado pan-eslavismo, que era contrário, como eu já disse, às ideias ocidentais e defendia a originalidade e a união da cultura dos eslavos. Então aqui nós temos uma ideia do nacionalismo que vinha também sendo importante nessa propagação do conflito que iria acontecer. Tudo bem? Vamos à frente.
Depois que acabou a Guerra Franco-Prussiana, pessoal, as nações europeias já tinham percebido que o conflito era iminente. É daí que surge uma coisa interessante, a chamada paz armada. Aí você vai dizer, peraí, professor, paz armada? Pelo que eu sei, paz não tem conflito, não é verdade? Mas basicamente, nós chamamos de paz armada esse período que vai do fim da Guerra Franco-Prussiana até o início da Primeira Guerra Mundial, porque foi um momento onde as nações europeias elas começaram a criar um gigantesco conglomerado de indústrias bélicas, ou seja, uma grande quantidade de armas foi produzida nesse contexto. Para quê? Já para esperar a ocorrência desse conflito. Além de produzir muitas armas, bombas, né, todo tipo de situação que poderia ser produzido na indústria, eles também passaram a adotar o chamado serviço militar obrigatório para ter um exército capacitado na hora que fosse necessário e, obviamente, pessoal, preparar as suas nações para a situação de guerra mais à frente, como nós vamos ver que vai acontecer em 1914. Esse, né, no caso, seria o contexto da chamada paz armada, tudo bem? Mas vamos falar um pouco mais agora, pessoal, sobre o contexto de início desse conflito, de início da guerra, o chamado estopim, ou a gota d'água. No caso, todas as potências que eu citei para vocês já estavam unidas na situação de política das alianças, né? Qualquer tipo de situação poderia ser um fator de início do conflito. E isso acontece mais precisamente no dia 28 de julho de 1914, quando o estudante nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip matou a tiros o herdeiro do trono austro-húngaro e a sua esposa, né? No caso, ele assassinou a tiros o arquiduque Francisco Ferdinando, né, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, em 1914. Esse fator é o estopim que dá início à Primeira Guerra Mundial. Por quê? O Império Austro-Húngaro vai responsabilizar o governo sérvio pelo atentado contra o Francisco Ferdinando e um mês depois eles vão declarar guerra à Sérvia. A partir daí, pessoal, é uma reação em cadeia, né? Nós sabemos que a política das alianças faz com que rapidamente as outras nações também assumam esse conflito e, obviamente, se engajem na guerra. A guerra em si, pessoal, ela pode ser dividida em fases. Por exemplo, a primeira fase, né, no início de 1914, ela vai ser caracterizada pela guerra de movimento. O que seria essa guerra de movimento? É uma grande movimentação de exércitos, ou seja, esses exércitos eles tinham uma ideia, né, de que rapidamente essa guerra se encerraria. Então, rapidamente, por exemplo, o exército alemão invade, né, territórios na Europa, como é o caso da Bélgica. Depois de vencer os belgas, eles penetram no território francês e chegam até as proximidades da cidade de Paris. E é aí, pessoal, que os franceses vão começar um contra-ataque pesado, né, na chamada Primeira Batalha de Marne, né, em setembro de 1914, e vão conseguir, nesse momento, deter o avanço da Alemanha. Ou seja, aquelas previsões de que a guerra seria rápida não aconteceram. Aí nós temos o início da segunda fase, até a fase mais conhecida, né, que é a fase da guerra de trincheiras. Essa fase, pessoal, que vai de 1915 a 16, na verdade vai ser caracterizada pela inércia dos exércitos. Eles sabiam que não tinha como fazer um avanço rápido, né, e conseguir vencer o inimigo, então eles obrigaram seus soldados a cavar quilômetros de trincheiras, né, que eram buracos no chão, onde eles armazenavam armamentos, colocavam soldados e durante o dia eles faziam incursões contra o exército inimigo. Mas na realidade as trincheiras elas foram um ponto de estagnação na guerra, né? Lembrando que a situação das trincheiras era bem deprimente. Você tinha lá dentro uma insalubridade muito grande, né? Os mortos ficavam lá dentro, você tinha dejetos humanos, ratos, enfim, as doenças pairavam nesses ambientes, então foi um momento extremamente complicado da Primeira Guerra Mundial. A Guerra de Trincheiras, na verdade, bastante conhecida aí por filmes e, obviamente, pelas leituras que vocês já fizeram anteriormente, belezinha? Ó, enquanto isso, na frente oriental, o exército alemão, pessoal, impunha uma série de derrotas pesadas contra o exército russo, que apesar de ser um exército grande, não tinha preparação para enfrentar essa guerra, pessoal. Basicamente, os russos eles tiveram aí muitos prejuízos humanos, rapidamente tiveram a morte de milhares de soldados. Por quê? Porque eles não estavam preparados para isso, não tinham armamento, munição, muitos deles nem as vestimentas apropriadas para o conflito eles conseguiram, tudo bem? Mas mesmo assim o czar Nicolau II coloca aí eles nesse conflito, gerando a morte de milhares de russos, tudo bem?
Basicamente, um dos pontos importantes também de citar na Primeira Guerra Mundial é que nós vamos ter, gente, uma situação de armas, né, novas, e elas vão ser responsáveis pela grande quantidade de mortes que nós vamos ter nessa Primeira Guerra em escala industrial. Ou seja, você vai ter a metralhadora, os gases venenosos, o lança-chamas, tanque, avião, submarino. Tudo isso, pessoal, fez estreia na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o combate corpo a corpo ficou cada vez mais raro e o número de mortes, obviamente, que também acompanhou, né, essa tecnologia tão avançada que eles conseguiram nesse momento. Tudo bem? Sobre um momento importantíssimo, que é a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a saída da Rússia. Nós sabemos que em 1915 a Itália rompe, né, com a Tríplice Aliança e se alia à Tríplice Entente, e no início de 1917 os alemães vão decidir adotar a chamada Guerra Submarina e vão passar a bombardear qualquer navio, pessoal, que fosse encontrado em águas inimigas. E aí, pessoal, que nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por quê? O navio deles, chamado Lusitânia, foi afundado pelos alemães e motivou a entrada dos americanos na guerra. O Brasil também na mesma situação, né? Teve o afundamento do navio Paraná e também entrou ao lado da Tríplice Entente contra os alemães, tudo bem? No caso da Rússia, além daquela situação que eu já falei para vocês, deles não terem condição de participar da guerra, eles têm aqui, pessoal, a ocorrência da Revolução Socialista de 1917, que vai ser liderada pelo Vladimir Lenin. O Lenin, pessoal, ele vai organizar, né, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele vai argumentar que, além de ser uma guerra imperialista, e eles eram socialistas e não fazia sentido, eles também estavam esgotados, os russos não tinham condição de participar, e por isso eles assinam um tratado de paz que vai tirar a Rússia da guerra nesse momento, em 1917. E aí, pessoal, que nós temos a mudança da situação, né? Depois de selar a paz com os russos em 18, os alemães vão deslocar-se para a frente ocidental do conflito e vão lançar uma ofensiva pesada, né, apoiada tanto pela aviação quanto pela artilharia pesada, para reiniciar a nova guerra de movimento, né, a última fase do conflito. Ou seja, nós vamos ter aqui, né, uma situação onde os países da Entente vão ser pressionados, mas mesmo assim eles conseguem reagir, porque eles vão ter tanques mais eficientes e vão conseguir vencer as forças alemãs na Segunda Batalha do Marne. E isso aqui, obviamente, levaria no passo seguinte à invasão da Alemanha. Só que a situação já estava deteriorada. Os alemães tiveram uma revolução popular dentro do seu país que força, né, o Guilherme II, o imperador, a renunciar, sendo que em novembro de 1918 o novo governo vai proclamar a República e assinar a rendição que põe fim ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Mas é importante que você entenda que essa guerra ela traz alguns saldos muito trágicos, né? Nós temos aí uma estimativa de cerca de 10 milhões de mortes, 20 milhões de mutilados, milhares de órfãos, enfim, uma situação que é gerada pela utilização de armas muito mais modernas do que já existiu em qualquer outra guerra antecedente a essa, tudo bem? Próximo ao fim do conflito, pessoal, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele vai propor um acordo de paz, né, que ficou conhecido como 14 pontos de Wilson, que defendia uma ideia de paz sem vencedores, mas obviamente isso não vai ser aceito, porque a ideia do nacionalismo, do revanchismo era muito forte, e na verdade os vencedores impuseram aos alemães o Tratado de Versalhes. Esse tratado, pessoal, ele tinha um peso muito grande para a Alemanha, que no caso foi culpada pela guerra e obrigada a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre colônias ultramarinhas, né, entregar à França propriedade absoluta e direito total de exploração sobre as minas de carvão da bacia do rio Sarre, pagar uma indenização pesadíssima de 33 bilhões de dólares, que deixou a Alemanha, obviamente, quebrada por conta disso, não só pela guerra, mas por isso. E também, pessoal, foram proibidos os alemães de ter aviação militar, canhões pesados, um exército maior do que 100 mil homens, submarinos ou qualquer coisa que levasse à guerra, tudo bem? Basicamente, fundou-se depois disso a Liga das Nações e seria essa a organização responsável por não permitir que um outro conflito dessa magnitude acontecesse, mas como nós sabemos, isso não aconteceu, essa liga fracassou porque nós temos aí depois a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Agradeço a atenção de vocês, qualquer dúvida use o botão pergunta, nós estamos aqui à disposição de vocês para responder qualquer tipo de situação de dúvida. Tchau e até a próxima videoaula, pessoal. Valeu!